Olá, galera do nosso canal, tudo bem com vocês? Então, primeiramente, já aí pedir o perdão, né, pela ausência. Tem sido dias bem corridos e vamos reiniciar aí uma nova temporada do canal, né? Muita gente pedindo, muita gente mandando perguntas, versículos, e dentro de todas essas perguntas que eu acumulei neste tempo, resolvi fazer uma série, né, de dois capítulos, e a gente vai falar, o tema, né, é o ser humano mais bem-sucedido do mundo. E assim, né, em toda a história humana, a gente tem exemplos de pessoas que viveram muito bem a sua vida humana, né, e marcaram de alguma forma a história, mas Jesus, ele bate, né, todos os recordes de qualidade de vida, de como saber falar, saber viver, enfim, como servir a Deus de uma forma humana muito simples. Então, é disso que a gente vai falar. Já vamos começar então. O que eu fiz? Eu pontuei algumas características, né, dessa qualidade de vida que Jesus tinha, e a gente vai na Bíblia então estar estudando e analisando esses versículos, né, nas Sagradas Escrituras. Então vamos lá. Primeira característica, primeira evidência, né, desta qualidade de vida que Jesus tinha e viveu passa pelo seu conhecimento de Deus como Deus realmente o é, né? O que tem acontecido nos nossos dias, né? As pessoas têm saltado de religiões em religiões, mas na realidade acabam por não conhecer Deus como Deus é, né? Alguns acham que Deus é alguém punitivo, outros já vão para outro extremo, né? De que Deus é um bonachão e tudo pode, né? E não que ele nos proíba de fazer alguma coisa, mas é importante entendermos a sua essência e, lógico, né? Como cristãos autênticos, a gente tem a Bíblia como regra de fé e prática, porque senão todo valor se torna relativo quando não se há algo, né, em que é, colocar a nossa fé de forma construtiva, né, e crendo que esta é a verdade. Isso não nos faz ou nos pode deixar ensoberbecidos, né, nos sentindo os melhores do mundo, porque não somos, muito pelo contrário. Eu tenho dito que quanto mais, né, eu estudo a Bíblia, quanto mais eu mergulho nesse evangelho, mais eu entendo o valor das pessoas e entendo que eu não sei é nada e que eu preciso aprender a cada dia. Então vamos lá, vamos começar. Tem um texto que mostra bem esse conhecimento de Jesus para com Deus. E ele está lá em João, capítulo 14, do versículo 6 ao 15. Então vamos lá em João, Evangelho de João 14, 6 a 15, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conhecereis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos porque por causa das minhas obras, das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu faço, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É um texto simples, né? É um texto bem objetivo, mas é um texto também que precisa de uma análise, né? E o que acontece? O grande problema na interpretação bíblica hoje é que as pessoas, né, tiram do contexto e usam,
estes textos para criarem caminhos e inverdades, né, que não existem. E Jesus, assim, quando Deus inspirou estes homens, né, que quem escreveu foi João, uma coisa que Deus fez foi deixar de uma forma muito simples, de forma que qualquer pessoa consegue compreender. Então, vamos lá. Então, nós falamos do conhecimento real de Deus, né? Era algo que Jesus tinha. E Jesus aqui ensinando, a primeira coisa que ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que Deus ele tomou um cuidado muito grande em falar de forma muito natural, né? De forma simples para que todos o entendessem. E Jesus é exatamente Deus aqui na Terra, na forma humana. Né? A palavra diz que o verbo, né, que Deus encarnou, né? Deus se tornou carne. Logo, se a gente quer conhecer a Deus e ver realmente da forma exata como Deus é, a gente não precisa ficar inventando, ficar imaginando, ficar, né, enlouquecendo, como eu tenho visto muita gente, né? É simples, é só olharmos para Jesus. E Jesus, ele vai nos mostrar realmente quem é Deus, quem é o Pai. E primeiro, né, características claras de Deus, né, através de Jesus. Primeiro, simplicidade, né? Jesus foi um homem muito simples, ele viveu, né, 30 anos como carpinteiro, né, e ele era obediente aos pais, ele era alguém estudioso, alguém que conhecia não só, né, da Bíblia, do Alcorão, enfim, de toda a ciência que no seu tempo existia, mas Jesus também, né, ele dominava tudo relacionado à cultura, né, porque Jesus, em muitas das suas falas, ele vai usar a sua cultura para deixar bem claro para aquelas pessoas que o ouviam, que o seguiam, que queriam compreender o reino de Deus, né? Então, primeira coisa que a gente precisa, né, compreender. O ser humano, ele precisa muito de conhecimento, né? Quando nós não temos conhecimento, e Salomão, que foi uma das pessoas mais sábias que já existiram, né, sobre a terra, Salomão vai dizer para a gente procurar o conhecimento, né, procurar a sabedoria mais do que o ouro mais refinado, né? Então, isso nos mostra, né, o valor e a necessidade desse conhecimento. E é algo, né, que vemos em Cristo. A palavra diz que aos 12 anos Jesus estava no templo, né, na igreja lá do seu templo, ensinando a doutores e mestres. Então, era alguém que estudava muito, era alguém que tinha o domínio, né, de conhecimento da sua cultura, do seu povo, né, da própria Bíblia. Então, a gente já começa a entender o tanto de insucesso no nosso meio, né, no meio evangélico, né, na própria vida humana, por falta desse conhecimento. Então, conhecimento é muito mais precioso do que ouro, né? A gente percebe aí tanta gente lutando, pisando nas pessoas para subir, para adquirir dinheiro, e a gente vê que no final da história, né, não acaba bem. Por quê? Essas pessoas normalmente terminam até com uma cifra considerável, né, nas suas contas bancárias, em casas luxuosas, em carros milionários, né, com status, com um nome bem grande, bem, né, famosos, mas terminam pessoas solitárias, pessoas que acabam até dando cabo na própria vida ou morrem, né, de uma forma muito inesperada e muito solitária. Por quê? Porque a vida humana, né, para se ter sucesso, nós observamos em Jesus isso, as grandes, né, os grandes valores que Jesus ele carregava era exatamente, primeiro, o seu cuidado, né, individual, vamos chamar de amor próprio, né?
aquele zelo consigo mesmo, com o seu corpo, com a sua vida espiritual, né, com as suas emoções. Jesus não era alguém que saía louco, né, debatendo, perdendo a cabeça nas mais piores perseguições. Jesus era alguém muito, mas muito equilibrado, muito ponderado, muito centrado, né? Então, o sucesso passa por tudo isso, né? Diante das pressões, Jesus simplesmente estava ali, abria sua boca com muita sabedoria, com muito conhecimento do que estava falando, né? E calava os mais conhecedores, né? De todas as coisas ali, né? Digamos aí, os tops, né? Do seu tempo. Então, é algo que precisamos mudar na nossa cultura, né? A cultura brasileira carrega muito essa preguiça de leitura, carrega muito essa preguiça de adquirir conhecimento, carrega muito a própria Bíblia, né? Nós dizemos ser cristãos, mas existe tanta dificuldade na leitura bíblica, as pessoas preferem estar nas reuniões e receberem o que ali é ensinado, é passado, sem uma análise, sem uma conferência, sem um filtro, né? Esse filtro é adquirido com o conhecimento da própria palavra, porque, como eu disse, de uma forma muito clara, Deus inspirou esses mais de 40 homens para escrever esse livro há mais de 1.600 anos, cada um no seu tempo, e de uma maneira muito simples, né? Qualquer ser humano que começar a buscar conhecimento da cultura, conhecimento, né, da própria Bíblia, vai conseguir, né? É lógico que tudo que a gente está começando não é fácil, né? Ainda mais na cultura brasileira, que o povo é preguiçoso para ler. Então, assim, né? A interpretação, as redações, né? São muito ruins, mas são hábitos que são formados e com o tempo se torna até prazeroso, né? Isso é experiência própria. Então, a gente precisa muito já quebrar esse primeiro paradigma, né? Precisamos começar a estudar mais, a ser mais críticos, né? A termos um filtro melhor, porque com Jesus, filho, ninguém, né, ousava. Os fariseus do seu tempo, os mestres, os sacerdotes, né, que é a figura maior aí dentro da denominação cristã, né, diante de Jesus não tinha esse poder todo, porque Jesus era dotado de um conhecimento. Ah, mas ele era Deus, ele tinha poder menos, né? Jesus era ser humano, 100% homem, como nós. Senão, ele não poderia ter pago o seu preço e cumprido a sua missão. Então, o que Jesus tinha era muito esforço, uma coisa que falta hoje, disciplina, né? As pessoas querem sempre a facilidade, querem sempre tudo mastigado, e com Jesus não funciona. No Evangelho de Cristo isso não funciona, né? Nós precisamos mesmo começar a buscar o conhecimento, começar a abrir os nossos olhos, e falam tanto de pagar preço, né, para cumprir rituais. Tomara que a gente também se torne bom em pagar preço para adquirir conhecimento, que é sentar e gastar tempo lendo, pesquisando, buscando, né, realmente como tem que ser. Bom, outras coisas importantes aqui desse texto, então, de uma maneira muito simples, nós vamos ver Deus de forma simples e humana, né? Hoje, às vezes eu percebo verdadeiras pessoas que ficam alienadas, né? Por quê? Porque são pessoas que acabam reproduzindo algo que já vem no nosso meio, nesse meio evangélico, né, há muito tempo, que já está até um pouco cansativo. Nessa questão de Deus mandou isso, Deus é assim, Deus quer assado, Deus proíbe isso, Deus proíbe aquilo, como se a gente fosse boneco, como se a gente fosse robô, como se a gente fosse escravos, né? E muito pelo contrário. Né? A palavra diz em João 8:32, que se nós conhecermos a verdade, né, a verdade nos libertaria.
E João 8,36 vai dizer que se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Desde que eu li esses versículos, eu fui atrás. Né? Ele é muito falado no meio, mas existe um grande problema. Né? O senso crítico, os filtros, a pesquisa, a busca pelo conhecimento fazem simples papagaios, né? Pessoas que repetem isso e que tomam aquilo que o outro trouxe, né, na sua interpretação, muitas vezes até né, uma interpretação maldosa, exatamente para manipular, né? E conhecimento é poder, né? Então, em cima desse conhecimento, eu consigo desenvolver aí, né, o que eu quiser e levar quem eu quiser, né, usando a própria palavra, né? Então a gente precisa ficar muito apercebido para isso e ouvir realmente o que Jesus está dizendo e olhar para ele realmente como ele é, porque se vermos Jesus humano, né, de forma simples, vamos verdadeiramente conhecer a Deus e vamos deixar de cometer tantas aberrações em nome de Deus. E isso em toda a história humana nós percebemos, né? Isso começou desde o início e não parou mais. Hoje, de uma forma até que meio disfarçada, em outras não, muito escancarado, né? E a gente precisa muito podar isso e acabar com isso, porque isso não tem nada a ver com Deus. E Jesus deixa muito claro aqui que Ele é o caminho. Então, o caminho não é aquele que o fulano de tal descreve, né, e leva tanta gente. A gente percebe um tanto de gente infeliz, um tanto de gente pressionada, um tanto de gente né, que não tem coerência naquilo que faz, porque fala uma coisa e as atitudes não condizem com isso. E Jesus não. Nós percebemos Jesus, por exemplo, fazendo um belíssimo sermão, né, de Mateus 5 a Mateus 7, o Sermão do Monte, e percebemos Jesus descendo dali e já colocando em prática tudo aquilo que ele falava verdadeiramente. Enquanto que hoje percebemos sermões lindos, maravilhosos, de eu te amo, de Jesus te ama, de não sei quem ama, mas no dia a dia percebemos, né, covardia ao apontar o dedo, né, falta de espelho em casa ao condenar pessoas, né? Isso não tem nada a ver com o evangelho e nem somos donos da verdade. Quando começa a dizer que é bom demais, eu já logo salto fora porque eu não tenho mais paciência para isso. Então a gente precisa ficar muito atento porque não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo, ok? Então, né, a gente vai continuar aqui no texto, lá no versículo, né, de número 7. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Olha que coisa interessante, Jesus está com um dos discípulos, Filipe, né, e Filipe faz essa pergunta, pede para Jesus mostrá-lo, Deus, né? E Jesus responde dessa maneira simples, que ele é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, toda a plenitude se encerra, né, nesses passos que Jesus viveu aqui na Terra. Né? Ou seja, você quer realmente ver Deus de forma simples, de forma clara nessa Terra? É o seguinte, olhe para Jesus, né? Olhe para as atitudes, e se a gente quiser ver realmente Deus em alguém, é da mesmíssima forma, né? Com verdade, sem mentira, né? Com essa, esse caminhar, né? Que não é um caminhar fácil, como dizem por aí, né? Deus não tem nada a ver com esse banco imobiliário evangeliquez que criaram, né? Que você entrega lá não sei quanto e recebe não sei quantas vezes mais. Em momento nenhum vejo Jesus dizendo isso, muito pelo contrário, né? Jesus vai dizer que aquele que quer ir após ele, né? Que negue-se a si mesmo, ou seja, toda soberba, sabe, todo senso de ser melhor que os outros, toda arrogância, sabe, todo egoísmo, todo senso de engano,
sabe? Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Tudo que é tão feio em todo ser humano, em nós, a gente precisa começar a negar, né? A gente precisa se tornar pessoas melhores. É isso que Jesus está dizendo, né? Negar a si mesmo é exatamente ir por este caminho, né? De negar tudo aquilo que em mim borbulha, né? Para fazer o mal, para destruir, para autodestruir, né? Então a gente precisa negar a si mesmo, né? Tomar a nossa cruz. Jesus vai dizer, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, né? Ou seja, cruz é um lugar de crucificação, de morte, né? Tudo em nós que é excesso, tudo em nós que nos faz mal, tudo em nós que faz mal ao nosso próximo, e seja ele um próximo próximo ou um próximo mais distante, mas que também é próximo, né? Que isso tudo vá para a cruz, que isso tudo morra. Não é fácil, né? Viver assim, escolher esses princípios, mas se a gente se diz cristão, né? E o termo cristão surgiu pela primeira vez, né? Em Atos dos Apóstolos, quando, né, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão. Por que desse chamamento, né? Um cristão autêntico é aquele que imita o comportamento de Cristo, por isso são cristãos. Então, muito do que a gente tem visto por aí não tem nada de cristão, né? São apenas meros religiosos que estão aí enganados, né? E enganando também. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né, e buscar este conhecimento para entender realmente o que é ser um cristão, né? Muita gente, mas muita, não é pouca, muita gente muito enganada com o Evangelho de Cristo, né? Prosseguindo, Filipe pede então a Jesus e Jesus vai dizer, né? Olha só, há tanto tempo estou convosco e não tendes conhecido. Olha que coisa triste, né? Imagina. Os discípulos daqueles tempos estavam ali com Cristo, Jesus o tempo todo operando grandes milagres, Jesus o tempo todo ensinando e vivendo aquilo que ele estava ensinando, e as pessoas ainda estavam lá, né? Longe, distantes desse evangelho, né? Perguntando como é que era, quem que era, onde que Deus estava, né? Pensa, com Jesus ali, imagina hoje, que a gente está cercado por charlatões, cercado por tanta coisa, né, que está tão claro, e a gente vê um monte de gente seguindo. Pensa, que tristeza, né, que a gente tá vivendo. Então, precisamos muito do conhecimento e principalmente de conhecer Deus realmente, como Jesus aqui está apresentando de forma simples, né? Quer ter certeza que alguém é cristão realmente? Atitudes. Por isso que essa questão da religião, né, não tem valia nenhuma, porque não adianta eu mudar de uma religião para outra, eu começar a praticar rituais litúrgicos e na minha vida, no dia a dia, eu não ser autêntico, eu não ser eu mesmo, eu não ser verdadeiro, né? Eu não verdadeiramente ter ou me esforçar para ter o comportamento de Cristo, né? Porque a gente não vai acertar todas também, a própria Bíblia diz isso. João, na sua primeira carta, vai dizer: aquele que diz que não comete pecado é mentiroso, né? E a verdade não está nele. Ou seja, a gente precisa, então, procurar nos esforçar para viver, mas de vez em quando a gente vai pisar na bola aí, né? Então não somos, e Deus é tão maravilhoso porque na palavra a gente vai entender até o porquê disso, né? Porque que cada um de nós tem ali a sua fraqueza, o seu espinho na carne, as suas falhas, exatamente para a gente não poder acusar ninguém, né? Porque o que mais tem, né, no próprio tempo de Jesus, a gente percebe que os fariseus, os escribas e os mestres e os sacerdotes, né, cobertos de razões de uma santidade sobrenatural, mas cometendo as maiores torpezas e as coisas mais terríveis com outras pessoas, né? Então, a gente precisa tomar um cuidado muito grande, precisa muito deste conhecimento para discernir todas essas coisas, porque senão a gente vai viver engano e vai simplesmente viver
religiosamente servindo homens. E não é esse o intuito de Deus, muito pelo contrário, né? O serviço aí é o ministério, né? Que é o servir homens literalmente, servir, de ajudar, né, de fazer com que cresçam, de fazer com que melhorem, de fazer com que, né, tenham suporte para o crescimento, né? E não é isso que acontece, a gente acaba sendo escravizado mesmo, né, por outros homens que detêm o conhecimento e o poder. E aí, por falta de conhecimento, a gente dança e achando que está agradando a Deus. E Deus, certamente, né, como Jesus aqui, vocês estão comigo há tanto tempo, vocês falam de mim o tempo todo, mas não me conhecem, né? Estão muito enganados. Então a gente precisa ficar muito apercebido por isso, né? Ficar muito atento em relação a isso. E eu acho que vai dar mais de 2 capítulos, porque a palavra é muito rica e é muito bom, né? E é muito esclarecedor e é maravilhoso. Então, não consigo. Então, olha só, quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai não está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, Jesus está dizendo o seguinte, olha só, Deus, né, ele veio nessa figura de filho também, né, exatamente para mostrar para a gente que não precisa dessa alienação toda, dessa loucura toda, dessa chatura toda, né, que dá para viver o evangelho de forma muito simples, natural, sendo pessoas, né, que escolhem fazer o bem, pessoas que escolhem viver com dignidade, pessoas que escolhem viver com honestidade, pessoas que escolhem viver com verdade, né, num caminho simples, né? Não devemos nada para ninguém ao nosso redor, não existe essa escravidão, essa coisa toda, né, para servir a Deus, longe disso. Né? Nós percebemos Jesus com os discípulos o tempo todo, essa liberdade, até deles errarem também, né? E muitas vezes para aprender lições. Né? Então, e a gente percebe, às vezes, as pessoas que querem determinar como que a gente tem que vestir, como que a gente tem que falar, como que a gente tem que andar, onde que a gente tem que ir, onde tem que estar cada cansar disso, né? Quando você começa a ter o conhecimento, quando você começa a estudar, a buscar, né? Eu entendo Jesus ali tão arredio com essas pessoas tão religiosas do seu tempo e fazendo tanto mal a tanta gente, né? Inocente e sem conhecimento nenhum, né? Então, a gente precisa muito entender que é de uma maneira muito simples que nós vivemos o Evangelho de Cristo, que nós somos cristãos. Por isso que eu digo que tem muita gente que nunca pisou numa igreja evangélica ou nunca teve um contato, né, com a própria Bíblia, mas são pessoas que dão show de cristãos, né? São pessoas que de uma amabilidade, de uma sinceridade, de uma verdade, sabe? Que vemos Deus nessas pessoas exatamente por causa disso, porque Jesus disse assim. Então a gente precisa muito começar a entender, né, que o Evangelho, que o sucesso humano passa primeiro por entender e ver Deus como Deus realmente o é. Ok, pessoal, agora a gente vai parar por aqui, né? Se Deus quiser, na próxima semana a gente posta o segundo aí. A ideia hoje era falar sobre 4 pontos, né? Eu falei de 1, então o negócio vai ser estendido, mas é uma bênção para mim, né? Eu aprendo muito, me desenvolvo e sei que algumas pessoas também recebem essa palavra e são abençoadas. Que Deus abençoe muito você, estude a palavra, busque o conhecimento das culturas, das ciências, né? Seja alguém diferenciado no seu tempo. É isso que Deus, né, quer que nós façamos para que venhamos ser pessoas melhores, venhamos nos desenvolver e verdadeiramente sejamos livres. Grande abraço para todos. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus sonhos e até a próxima mensagem, se Deus quiser, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.